A ideia era fazer uns reacts hoje, conversar um pouco com vocês e continuar jogando o Subversive Memories. Que eu não sei se eu vou finalizar, mas pelo menos eu quero jogar mais um pouquinho do jogo pra ver qual é que é. Eu fiquei muito curioso. Como a gente atrasou, eu acho que nós só vamos jogar o jogo e fazer mais descontraído aqui pra vocês, porque eu não quero ficar até muito tarde. Pode ser. E daí, dependendo, a gente faz antes de começar o jogo, a gente faz uma interação com o chat, resposta e pergunta, como eu sempre faço, mas a gente faz uma mais estendida. Deixa eu ver aqui, OSRS, Old School RuneScape. Vi que você usou um print do videogame. Então tá, olha só, Alexander. Eu não fui um jogador de RuneScape, eu baitei vocês. Eu joguei um pouco, na realidade, quando tinha o Old School RuneScape e, se não me engano, cara, foi num PC da escola, deve ter sido. Tinha um laboratório na escola que não podia instalar nada, tinha uns Windows velhos lá. E daí, se eu não me engano, o RuneScape tinha no browser essa época. Faz sentido isso ou eu tô imaginando? Foi em algum lugar, ou foi tipo numa escola, foi em alguma biblioteca, algum lugar que tinha um computador. E daí eu lembro de ver o RuneScape rodando a tipo 1 FPS. Rodando muito lento, assim. E tinha outros jogos também que funcionava, que o pessoal jogava muito, era Tribal Wars. Todos, a época que tinha um miniclip, que eu acho que era Flash, tá ligado? Eu tenho a impressão de ter jogado um pouco de RuneScape assim, mas eu não era o cara do RuneScape. Eu joguei nessa época Tibia. Tibia foi o craque da minha adolescência de MMORPG. Inclusive, recentemente, não tão recentemente, faz uns 2 anos já, eu joguei um pouco mais e fiquei todo, tipo, meio legal, assim, meio viciante. Mudaram um monte de coisa, deixaram o jogo menos hardcore. E eu gostei, assim. Mas por que eu botei o RuneScape na... Inclusive, se vocês gostaram da introdução do vídeo de hoje, eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado o Teclas Verso invadindo o metaverso. E daí eu falo com o Mark Zuckerberg e o Mark Zuckerberg faz... Uou, uou, que nem um WhatsApp, tá ligado? Eu sou um gênio da comédia. Mas eu pensei porque quando tu vê as fotos do metaverso, parece muito old school RuneScape, os cenários, tá ligado? Parece muito um MMORPG com gráficos muito ruins. Mas o RuneScape é muito maneiro, eu gostaria de ter jogado, sinceramente. Me parece um crack menos danoso pro cérebro das pessoas do que Tibia. Tibia é outro mundo, tá ligado? Mas Tibia no Brasil eu acho que era o jogo mais famoso. Tribal Wars tirou do baú. Então, Tribal Wars e na época do Tribal Wars, o que tinha também? Dragon... Não é Quest. O pessoal que fez Dragon alguma coisa, que é o jogo original que eu tô tentando pensar, fez Adventure Quest, que é um pouco mais moderno. Vocês lembram disso? Se eu tô lembrando os nomes certos. É um jogo no browser. E era muito maneiro esse. Dragon o quê, cara? Dragon Tribe, não. Vocês lembram? Vocês têm que lembrar. Adventure Quest era um derivado no mesmo universo desse Dragon alguma coisa. Que meio que tu fazia o teu personagem e ele tinha umas missões diárias. O jogo era meio à frente do seu tempo, porque depois veio esse negócio das missões diárias e das coisas pra fazer. E era tipo meio que um Clube Pinguim das ideias. Agora acabou de falar do Clube Pinguim o Felipe ali. Esse Adventure Quest, tu podia entrar todo dia, e daí ele meio que tinha uns objetivos pra tu fazer. E eles tinham umas historinhas, assim, tipo, que todo mundo jogava junto, sabe? Então, tem um mago lá que vocês têm que derrotar, e daí vai demorar 30 dias pra derrotar ele, e tu tem que fazer os 30 dias o negócio, e daí ir avançando a história. E deixa eu procurar aqui do lado, cara, como é que é o nome desse jogo? Adventure Quest, e daí eu vou botar Dragon. Eu tô encucado com essa merda. Mas enfim, eu lembro desses jogos dessa época, era muito divertido. Tem um que se chama Adventure Quest Dragons. Não é possível, cara. Eu tô lembrando errado. Então deve ser Adventure Quest só que eu tô pensando. Mas é exatamente isso. Deixa eu mostrar aqui. Era tipo esses gráficos aqui. Vocês devem estar ligados o que é isso. E... será que tem uma introdução que daí vai meio que falar... Tipo, até hoje meio que existe o jogo. Eu vou dar uma olhada na Wikipedia aqui. Adventure Quest. A gente vai descobrir. Isso tudo por causa de uma pergunta só, viu? A gente vai... Vamos falar, então, sobre esse tipo de nostalgia. Caralho, isso é
Isso é muito. Porque daí isso eu já tinha PC em casa. Quando eu fiquei mais viciado nesse Adventure Quest. 2008 esse jogo foi lançado. Faz sentido. Artix Entertainment. Deixa eu procurar Dragon. Dragon Fable. Dragon Fable, brother. Ah, era isso que eu tava tentando lembrar. Deixa eu achar um. Caralho, isso é muito nostálgico. Eu vou postar isso como um corte depois no canal. E daí vai ter alguém nos comentários. É Dragon Fable, caralho. Você tá querendo dizer Dragon Fable? Olha só. Não, mas tá com os gráficos muito melhor. Tá com os gráficos muito melhor. Eu lembro que. Eu lembro que não era um negócio assim tão bonito. Peraí, tá no modo escuro. Eu tô estragando o layout do site. Não, ficou exatamente igual. E daí era. Todo mundo tem que ter Cloudflare no nosso ano do senhor 2000. E daí tinha essa vibe aqui, ó, que tu tipo tinha que treinar o dragãozinho e tinha as missões e daí ia abrindo missão com o tempo, então tu tinha que sempre ficar voltando no jogo. Era um live service, só que era divertido. Deixa eu voltar aqui pro chat, vocês já devem ter dito aqui. Tô gostando de Slade Spire 2, eu tenho que jogar ainda. Tô programando um game de fazendinha de cannabis. Pô, isso, não ironicamente, pode fazer sentido. Quando tu vai apresentar essa ideia pros investidores, né, da tua startup, tu vai dizer assim, imaginem Stardew Valley, só que de maconha, cânhamo, cannabis, ganja. Por favor, me deem. Eu peço apenas 50 milhões de dólares para 5% do meu investimento. Tubarões, sharks. É tudo isso que eu peço. Juan Slack, feliz aniversário, Juan. Festejando o teu aniversário, eu imagino. Tibia era muito inacessível pra mim. Mas sabe o que é louco do Tibia? Tibia era um jogo que rodava meio que em qualquer PC também. Ele era bem levinho. Rodava. Tinha uma época que eu tinha um PC ruim que rodava mal o Tibia. O problema do Tibia era a internet. Porque basicamente, se desse lag, ou se tu perdesse a conexão, tu basicamente, teu personagem se fudia. O chat parou de atualizar aqui, peraí. E era um terror no Tibia morrer assim. Então era tipo assim, minha internet está ruim, eu não posso ir atrás desses spawns muito difíceis aqui, porque a minha internet está ruim hoje. Obrigado, Gabriel, eu tinha lembrado da Dragon Fable. Não conheço nenhum desses joguinhos. Quando eu era piaço, eu jogava bola e taco. O Matheus Novoa é um cara raiz, né? Eu fico imaginando os vídeos do Mano Daven dizendo: esse aí é raiz. Criança raiz. É, paizão. Ele jogava taco, ele jogava bola. Não é que nem esses Zens aí, não é que nem esses front-ends aí que jogavam videogame, que jogavam MMORPG quando era adolescente. Não, esse aqui é um shatter raiz. O jogo não só existe, como vai ter uma atualização gigante, tá muito vivo, Dragon Fable. Ô Dragon Fable, patrocina aqui, canal Teclas. Vai falar do ID Verify da União Europeia. Eu ainda não pesquisei sobre isso, mas tem um tópico que tá na minha lista, que é sobre aquele negócio do... Eu não sei se é o que tu tá querendo dizer, que é sobre a questão da verificação de idade ter sido um lobby muito forte da própria OpenAI e de outras empresas, né? Inclusive eu tava falando com a Biana e alguém tinha dito para ela que a empresa de roubar íris do Sam Altman, né? A empresa que compra íris das pessoas, a ideia toda era basicamente para eles poderem usar para verificação de identidade das pessoas e ela não acreditou porque ela achou que era muito idiota. E eu concordo. O 2026, estamos no ano mais idiota. A idiocracia e todas as coisas não fazem sentido. Mas é isso sim. Então, se é isso que você tá falando da União Europeia, da ID Verify, eu já tô com isso pra fazer um roteiro e falar. Se não é, eu vou procurar. Ah, legal, existe uma classe da Adventure Quest que só liberava jogando antecessor. Esse jogo tava muito à frente do seu tempo. 2008, os caras estavam fazendo um treco muito foda. Teclas, a pergunta que não quer calar, Matheus Novoa. Hoje em dia, será que o Akinator usa IA? Pô, é inteligência artificial o que o Akinator faz. É um tipo de inteligência artificial. Árvores de decisões. A gente podia fazer uma live que é assim. Como é que a gente chama quando a gente não está vibe codando? Codando? Eu vou botar assim, conceito. Codando o Akinator. O Akinator é só um monte de if. E o Adventure Quest sem o world. Pode ser. Pode ser. Rodrigo Stone, na minha época, um joguinho que passava horas jogando era Roku Loco no Castelo do Ratzozinger. Não sei o que é Roku Loco, mas me lembrei agora que tu falou Hats, eu me lembrei do Transformice.
Vocês lembram do Transformice? Esse era muito bom. Transformice com chat no teclas. Época de quando tinha o CD do Ragnarok dos Sucrilhos também. Quando vocês descobriram o servidor pirata de Ragnarok, pessoal? Essa é a pergunta pra vocês. Porque a melhor coisa que a Level Up fez foi cobrar pelo Ragnarok. Eles cobravam pra tu ser a classe melhor, né? Qualquer relação com a vida com a vida fora do Ragnarok não é coincidência. Se não me engano, eles cobravam pra tu ser a super classe lá, que é a terceira classe, alguma coisa, pra reviver, alguma coisa assim. E eu cheguei, sei lá o que, nível 60, alguma coisa assim no Ragnarok, eu não lembro. E daí eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro, né? Não vou pedir pros meus pais me pagarem Ragnarok. E daí eu descobri o servidor pirata. E o servidor pirata tinha aqueles negócio 10x, 50x. Eu acho que eu joguei num que era 10x de velocidade. E daí eu vi todo o Ragnarok, né? Eu não precisei gastar 10 anos da minha vida pra ver todo o conteúdo de um jogo que só tinha 5 anos de idade. Em um ano, sei lá, eu joguei Ragnarok e fiquei satisfeito. RPG Online é a mesma coisa que contratar a pessoa que tem 20 anos de experiência em Kubernetes, né? Barão do Jamari. Meu Deus, Dragon Fable 2026. Nunca imaginei que veria isso aqui. Eu também não, mas estamos aqui, né? Tem o Schedule 2, que era de virar o maior vendedor de droga. Um jogo? Legal. Jogou muito Dragon Fable, Adventure Quest, um pouco de Epic Duo. Epic Duo era deles também, era uma criança que jogava quase qualquer merda da Artix Entertainment. Então, essa empresa que eu descobri o nome agora, só lançava pedrada. Os caras, tipo, faziam um jogo muito bom, assim. Eu era fã deles, exatamente isso. Porque eu comecei a jogar o jogo do Dragãozinho e daí comecei a jogar os outros. Jogando Tibia na net de escada de madrugada, exatamente. A internet era de escada e ainda pirateada de antena, o Felipe disse. E o pessoal que joga Tibia até hoje. Se eu tivesse o canal há uns 5 anos atrás, eu lembro dentro da... O canal tem 3 anos, já tá fazendo 3 anos, né, pessoal? No meio da pandemia, teve uma live do Totoro, que eu não sei se o Totoro joga Tibia, eu não lembro qual é o contexto, mas ele conhece Tibia, né? E daí ele tava... Mandaram uma reportagem pra ele que era sobre a máfia do Tibia, que ficava indo atrás de quem era do Lorde Paulistinha, eu acho. Tem os tibiano famoso, né? Que não sei se joga até hoje, mas era tipo a máfia que ficava indo atrás do personagem dele pra fazer PK nele e pegar os itens, sabe? E daí eles cobravam proteção pra não fazer isso, tá ligado? Eles cobravam em Tibia Coins pra eles não irem atrás, pra não deixarem ele jogar. Eu lembro que era o Totoro lendo isso. Desligou a luz ali, mas vou deixar desligada. Boa noite, Burnoutinho. E aí, Sil, como é que você tá? Transformar isso era uma loucura. Já jogaram The Crims? Não conheço. Gabriel revelou essa idade. Eu nem conheço esse jogo. Será que é uma coisa mais velha do que eu? Falando em Hag, olha esse projeto. Qual? Tu postou um link? Se pá, não dá pra ver link. Só bota o nome que eu procuro. Victor 174 só jogava Grand Chase, uma bosta, mas eu gostava. Eu comecei a jogar Grand Chase. Eu acho que Grand Chase continuou muito tempo depois do que a gente viu na Level Up. Eu lembro que eu joguei um pouco de Grand Chase na época que saiu no Brasil. E eu só consigo lembrar de golpe fulminante, golpe fulminante, golpe fulminante. Isso é o que eu lembro de Grand Chase. Mas eu joguei um pouco porque era exatamente na época que era gratuito. Mas eu achava ruim também. Esses jogos competitivos que dependia da internet, eu ficava muito puto que eu não conseguia ser bom nesses jogos. E eu acho que é bom. Imagina, tipo, que caminhos diferentes a minha vida ia chegar se eu fosse jogador profissional de Grand Chase, tá ligado? É isso que eu fico pensando. Se vocês tiverem os CDs hoje, deve dar pra vender no Mercado Livre e conseguir uma baba. Crise de inflamação. Inflamação ou inflação do Rabo Hotel? Ia ser um vídeo legal sobre isso, né? A gente falou hoje sobre o metaverso, né? O vídeo de hoje no canal é sobre o metaverso. Vários desses RPGs online, algumas pessoas botaram no comentário exatamente o que eu tava pensando. O Mark Zuckerberg tava, imagina um lugar que as pessoas ficam o dia inteiro conversando, interagindo, fazendo os trecos e pans e tal, e tipo, você não teve adolescência, né, Mark Zuckerberg? A gente passou, isso aqui era a adolescência de quem jogava RPG online. Saudades do Grand Chase, gostava de jogar Diablo 2. Eu cheguei atrasado no Diablo 2, mas eu joguei muito também. E eu não jogava online. Breno Kish tinha um jogo que ele não deitou pro capitalismo, chamava Girl Sense, e ele resolveu fechar em respeito aos jogadores que eram crianças. Achei legal. Pô, não ouvi falar, mas talvez seja uma história legal. Bola de fogo! Eu não lembro a voz dos personagens, mas pra mim é tudo a mesma voz, era só isso. E daí tu, tipo assim, né,
Chegava os teus pais, o que tu tá fazendo no computador? E daí era só golpe fulminante, bola de fogo, golpe fulminante. Eu acho que eu parei de jogar Grand Chase quando eles introduziram o quarto personagem, que era um menino. Eu acho que sim. Guns the Duel fazendo altas acrobacias. Eu nunca joguei Guns the Duel. Isso é outra... Nossa, vocês... nenhuma experiência única, né? Vê se alguém tinha esse exato problema. Eu não tinha entrado na faculdade ainda quando tinha esses jogos. E era na época que eu tava finalizando a escola e estudando pro vestibular e tal. E daí, esse Guns eu lembro de tentar instalar no computador que tinha em casa. E daí o jogo não conectava nunca. E daí o pessoal ficava assim, você tem que fazer o port forward. Você tem que fazer o port forward no seu roteador. Aí toda vez que eu tentava pegar um tutorial pra fazer a porcaria do port forward, porque eu não entendia nada de computador, não funcionava, ou eu meio que fudia alguma coisa na internet, parava de funcionar alguma coisa assim e tal. Aí eu ia lá, meio que resetava o roteador, fazia tudo. Então, eu nunca consegui jogar Guns the Duel. Hoje que a gente tem uma tecnologia de NAT melhor e os softwares lidam melhor com isso, eu imagino que funciona jogar. E R. Celisa disse, joguei Grand Chase quando ele foi relançado há poucos anos, mas ele meio que voltou com os mesmos problemas que tinha antes e geral largou. Vários desses jogos continuaram, né, fora do Brasil. O próprio Hag, eu acho que eles fizeram um revival aí recentemente com as coisas que nunca vieram pro Brasil, né? Alguém já viu Dofus? Teve uma época que eu joguei Dofus, mas isso foi bem mais tarde. Dofus é aquele RPG francês, não é? Tipo, é um estúdio francês que fez, eu posso estar pensando em outro. The Sims 1 Online, hoje os CDs valem uma fortuna. Pessoal, guarda a porcaria dos seus CDs. Fala maior fã da Microsoft. Tu quer dizer que eu? Eu acho que eu já falei isso no canal. Eu não sabia quase nada de computação, embora eu fosse nerd e jogasse joguinhos. E eu não sabia usar Linux até 2008. Então eu fiz um semestre de faculdade que eu entrei usando Windows ainda. E daí eu fui no fórum do software livre em 2008, peguei os CDs de Linux e comecei a usar. E daí demorou um pouquinho, principalmente por causa dos jogos e tal. Mas lá por 2009, 2010 eu comecei a usar Linux direto. Fraga Felipe disse, eu joguei muito Gunbound e Worms, né? Alguém mais aí? Gunbound eu também peguei uma época. Gunbound era muito maneiro. Gunbound voltou, né? Porra, eu vi o vídeo do TVPH. Tá muito legal esse papo nostálgico aí. Gunbound, com quem vocês jogavam no Gunbound? Espíritos do Fogo, Água e Terra me deem força. Isso era a introdução da personagem do Grand Chase, né? Também. Princeton Tale, o pessoal tá falando ali, Princeton Tale. E o Counter-Strike. Counter-Strike eu jogava muito na Lan House. Daí quando parou de ter Lan House, eu não joguei mais Counter-Strike. E até hoje o pessoal gosta. Dofus é o Wakfu 10 mil anos antes. Sim, Dofus é do estúdio francês, tá? Tem aquele game de RPG do Dreamcast que usava conexão de escada. Phantasy Star, sim, Phantasy Star Online, mas já tinha outros de PC. Esse Phantasy Star, eu lembro que fechou uma locadora perto da minha casa e eu tenho até hoje um Wii que tá ali. E daí eu comprei vários jogos, inclusive tem vários jogos de Wii, de GameCube ali atrás, de uma locadora, e esse Phantasy Star, se eu não me engano, eu comprei por tipo R$20. Foi muito barato. Só que eu nunca joguei o jogo. Porque tem que ser online. Talvez tenha o modo campanha, mas eu nunca joguei o jogo, mas eu comprei. CS é Country Striker. Não, Country Striker é o estado de Israel. Que o que eles mais fazem é Country Strike, os países que estão em volta ali deles, tá? A Duca é a aranha, né? A aranha do Gunbound era muito foda, mas o que eu jogava principalmente era o JD, que era aquele que tinha o raiozinho, uma bolinha que fazia só um assim, e a bolinha que trazia os caras pra perto lá. E eu gostava muito de jogar de JD, porque eu achava que é muito... Tu tinha que ter uma finesse, tá ligado? Tirava um dano super bom se tu acertasse bem direitinho, e ele te permitia destruir o cenário e avacalhar a pessoa também super bem. Adorava jogar de JD. Mas a Duca era muito foda também, porque quando eu entendi que o poder da aranhazinha era fazer aquele negócio que joga os raios, jogar o raio cada vez mais forte. Tipo, quanto mais tu usava a aranha, mais forte ficava o laser lá que vem do céu e tal. Eu achei essa aranha muito foda.
Maple Story, né? Eu lembro, meus irmãos jogaram mais Maple Story. Sim, os Estados Unidos também. Tu navegava na internet usando o Phantasy Star. Ele tinha um navegador de internet dentro do Phantasy Star. Bom, é que o Dreamcast, ele tinha... Ele era Windows, né? Ele era... Qual é o processador do Dreamcast? Deixa eu procurar aqui. Coisas que eu não sei com o chat. Ele tinha o Windows CE, mas eu quero saber em qual arquitetura tava rodando... Hitachi SH4. Que é isso? É uma arquitetura RISC. Da Hitachi. Eu tenho um HD da Hitachi. Que viagem, cara. Linhagem 2. Ah, agora... Cara, por que o meu YouTube tá traduzindo? Agora que eu vi algumas mensagens, o YouTube tá traduzindo automaticamente. Cara, por que o YouTube inventou isso aqui? Aí a pessoa botou uma mensagem e tá aparecendo pra mim. Apareceu no chat aqui da tela Lineage 2, né? Eu nunca joguei, mas eu tô ligado esse jogo. Aí eu olho no chat aqui e aparece Linhagem 2. Vocês jogavam Linhagem 2, eu jogava Linhagem 2 e Linhagem 1. Queria muito um Dreamcast. Será que tem pra comprar no Mercado Livre ainda? Dreamcast era o console mais aberto de todos. É que na época... Pode ser, tá? Mas na época que tinha esses consoles, não tinha muito o conceito de fechar ele pra rodar programas, porque era um negócio tão difícil, tá ligado? Uh, mas... mas tu diz a SDK dele, né? Se não me engano, teve uma época que a SDK do Play 2 era muito aberta também. Ou era do Play 3 isso? Sonic do Dreamcast era absurdo. Vocês já jogaram isso recentemente? É muito estranho. Eu lembro de ver Dreamcast. Eu nunca tive o Dreamcast, nunca conheci alguém que tinha o Dreamcast. Mas eu lembro de ver, tipo, sei lá, loja, revista, essas coisas e tal. E, e eu até joguei mais tarde a versão de GameCube. No século, né, na década de 2020, esse jogo envelheceu muito mal. Eu acho muito estranho. Vai relançar o Dreamcast? Vai mesmo? Era muito fechado, pô, compilar e rodar de SDK fechado. Quem? O Play 2? Triste que a geração não vai saber o que é jogar pelo navegador e pensar que o vício começou com Fazendinha Feliz. Fazendinha Feliz. Cara, eu não sei. A geração vai jogar no navegador. É que tu pergunta, né, pros futuristas aí, as pessoas que preveem o futuro da tecnologia, eles vão dizer, não, vai jogar dentro do navegador. Tu vai abrir o site da IA generativa e daí tu vai dizer, hoje estou a fim de jogar uma experiência de FPS imersiva, e daí ele vai gerar os frames em tempo real e vai ser um jogo diferente para todas as pessoas. É assim que as pessoas vão fazer, né? O console pegador de sonhos. Também tem a história famosa do brasileiro que estragou o seu Dreamcast de uma maneira inusitada, e quem conhece essa história conhece. Vocês conhecem essa história? Sabem do que eu estou falando? Inclusive, recentemente, até um canal gringo que fala de lendas urbanas na internet citou essa história do menino que, dentro do seu Dreamcast, estragou o Dreamcast. Fazendinha Feliz foi a maior formadora de estelionatários. Então, Fazendinha Feliz... Sabe aquele meme que tem, assim, tem um caminho feliz e um caminho das trevas, assim, né? As coisas que dá tudo errado, assim, você pode escolher, você tem que escolher dois caminhos, assim. Pra qual caminho você irá? A Fazendinha Feliz foi o caminho das trevas. Eles criaram o Games as a Service, viciante todo dia, em conjunto com rede social e tal, chame todos os seus amigos. E o caminho bom era o Dragon Fable Adventure Quest lá. Era um jogo como serviço, sempre entregando conteúdo novo, com um negócio indie, assim, com a arte raiz, né? Não era esses front-ends, não. Isso eu sinto. E eles tinham o Games as a Service, mas era um negócio muito legal. Era uma experiência que eu ficava assim, mal posso esperar pra saber o que tá rolando no mundo do Dragon Fable lá. Sempre tem uma historinha nova, tá ligado? Eu parei eventualmente de jogar, mas eu sinto que era muito boa a experiência. Como é que eu tiro do YouTube traduzir? Cara, o YouTube, eu tenho que ler o chat. Eu tenho que ler o chat aqui, porque a pessoa digitou Leonan. E daí o YouTube disse, a tradução disso é leão. A tradução disso é leão, cara. Só pra tu saber. Dreamcast era igual ao coração de mãe, nem trava de segurança tinha, era só gravar as ISOs que ele botava o jogo. Ah, legal. Tá, então realmente ele era bem aberto. Ele era bem aberto. É que os desbloqueios de console, nessa época, também não eram muito complexos. Tinha algumas coisas e tal, mas não era muito complexo. Acho que eu já falei pra vocês também, né, que
Eu tenho um Super Nintendo aqui, que eu comprei quando eu comecei a fazer bolsa na universidade. E daí eu, tipo assim, ah, legal, tá sobrando uma grana, tá ligado? E daí tinha um cara vendendo um Super Nintendo antigo e tal, com controle e fita e o caralho. E eu pensei, vou comprar, tá ligado? Vou comprar esse Super Nintendo. E, e daí eu via no Mercado Livre, assim, os cartuchos e tinha muita coisa japonesa. Tem ainda muita coisa japonesa para vender no Mercado Livre e tal, uns cartuchos raros, só que não roda o cartucho japonês tecnicamente no console Super Nintendo que a gente tem aqui no Brasil. Só que ele não roda porque quando tu tenta colocar o cartucho, ele tem dois pinos que o cartucho brasileiro e americano, né, que a gente tinha, ele tem dois lugares vazados, assim, no cartucho que ele encaixa nos pinos, tá ligado? O japonês não é vazado, o cartucho, então quando tu tenta colocar, os pinos não deixam ele conectar no conector. Só que tu pode literalmente pegar um alicate e remover os pinos de dentro, é uns plásticozinhos que tem dentro do Super Nintendo, e daí tu consegue encaixar o cartucho japonês. Então, esse era o Region Lock na época do Super Nintendo, tá ligado? Tinha outras coisas e tal, mas isso que eles faziam. Parando pra pensar, o Xbox Cloud meio que é o jogo do navegador dessa geração. É o... É, não é Xbox Cloud, como é que é o nome? É o serviço lá da Xbox, a gente até fez um vídeo sobre. O jogo mais velho que eu lembro é aquele Dynavision de atirar nos pássaros. O Duck Hunt, né? Tu vai jogar via cloud, nem videogame tu vai ter. O Jeff Bezos recentemente falou, né, em voz alta, o negócio, ô pessoal, pra que comprar computador? É só vocês alugarem o computador da Amazon. Ah, o cara que jogou, exato, o cara que jogou Fluidos dentro do Dreamcast. Tinha um Dreamcast e um sonho. Colheita Feliz versus Dragon City, Dragon Fable no meu caso. Jogar o jogo feito por IA no navegador com DLSS 5 instalando, meu sonho. Imagina, muito bom. Modern Vintage Gamer fez um vídeo falando do Dreamcast, o esquema do Windows CE é complexo. Eu adoro o canal Modern Vintage Gamer, eu sempre recomendo pra vocês. O carequinha é muito gente boa. Ele tem, como é que é o nome da série que ele fala sobre os desbloqueio? É Mistakes Were Made, alguma coisa assim? É quando ele fala de como foram feitos os desbloqueios dos consoles, é muito maneiro. E faz um tempo que ele não posta, ou eu que não tô prestando atenção. Mas tenho a impressão que faz um tempo que ele não posta, mas é muito brabo, assim. Se não me engano, ele toda segunda-feira de manhã ele postava o vídeo. Aí eu tomando café antes de trabalhar, assim, abria lá o Modern Vintage Gamer, assim, foi assim que foi derrotada a segurança do Super Nintendo, em inglês, claro. E daí começa aquele chiptune lá. Muito bom. O 3DS agora caríssimo. Pessoal, vocês têm que vocês têm que guardar, vocês têm que como é que é? Vocês têm que ter uma estante gigante de todos os plásticos que vocês já compraram na vida de vocês e vocês nunca podem jogar fora, porque eles vão ficar mais caros, tá ligado? Essa é a minha filosofia de vida. Winter disse, fui uma das melhores Eleses no Grand Chase da Season 1 até a Caos. Meu amigo pegou o top 15 de anime no servidor BR. Anime? No futuro vamos jogar só Genie da Google. Era essa a IA que o pessoal ficou, ela faz um jogo. Você pede pra ela fazer um jogo e ela faz um jogo. Ninguém vai falar do River Raid, pode falar do River Raid. Fly for Fun. Caralho, vocês estão falando vários nomes. Vocês estão. Rapaz, nunca vi suas lives ao vivo, tô feliz. Excelente conteúdo. Obrigado, Expecta Oblitus. Essa live já tá um pouco estranha, porque eu resolvi só ficar batendo papo, mas é isso. Já viram os vídeos do Angry Video Game Nerd? É que aí tu abriu uma seara totalmente nova. Que é, eu já vi. E é um negócio muito. É uma internet que já é velha. Só que é meio que o quê? 2008, 2010? Não, é o início do YouTube, 2010. Isso. É muito louco isso. Ele inventou todo um gênero de youtubers diferentes. Que inclusive, não sei se vocês estão ligados, né? Angry Video Game Nerd faz o negócio que ele faz lá. Aí, eventualmente, ele inspira o Sr. Wilson aqui no Brasil, né? O Colônia Contra-Ataca. Aí, eventualmente, o Sr. Wilson faz um canal de gameplays com o Coelho, o Ronaldo. Ronaldo fica revoltado com a vida, resolve ganhar dinheiro e vira um youtuber pra crianças que fica fazendo Dog Wilson, tá ligado? Então tem um dominó, assim, Angry Video Game Nerd, só que daí qual é o vídeo mais famoso do Angry Video Game Nerd? Que ele fala do, sei lá, o jogo do Jason lá. Assim, tipo, o estúdio lança jogos sexta-feira 13. Aí o último dominó é crianças no Brasil recebem propaganda de influenciador kids, tá ligado? É basicamente isso.
Qualquer coisa da Nintendo vira relíquia. É muito engraçado. Meu 3DS eu paguei 800. Sério que tá valendo bastante grana o 3DS? Se eu precisar de grana, eu já sei o que fazer. Será que fita cassete do Pokémon 2000 vale alguma coisa? Eu tava falando de Pokémon 2000 num chat de uma outra live. Deve valer alguma coisa se rolar. Pokémon 2000 é um clássico. Antes do YouTube. Ah, é verdade. Ele tinha o Cinemassacre, né? O nome do site dele. É uma internet mais raiz, é muito louco. Então, eu tenho uma nostalgia tóxica, assim, da internet, sabe? Eu sou muito nostálgico e eu digo que é meio tóxico porque a gente sempre fica imaginando que é melhor do que era, né? Mas é que a nostalgia é um bicho brabo, assim, ela deixa a nossa razão um pouco estremecida. E o que eu ia dizer é que eu fiz um vídeo muito bom no canal, que é aquele que eu falo. Como é que é o nome? É um que a thumbnail é tipo internet 1, 2, 3 e daí o futuro a gente não sabe. Reflexões sobre o fim da internet, eu acho que é esse vídeo. Eu ainda acho que é um dos vídeos mais legais que eu fiz. Porque eu tento falar exatamente sobre esse tipo de coisa. Ronaldo virou youtuber, tu não sabia, Matheus Novo? O gato galáctico. Ele é youtuber de criança. Ele era o Angry Nintendo Nerd, mas teve que mudar o nome por questões de direitos autorais. Nintendo é uma porra, né, cara? O problema do 3DS é que os jogos estão morrendo por causa da perda de magnetismo dos cartões e das memórias. Ih, eu não sabia disso. Bom, mas pirataria tá aí pra isso, né? Falando no 3DS, eu tenho que confessar que eu tô jogando o jogo novo do Pokémon, que é gratuito lá de batalha, VGC, e é muito divertido. Infelizmente, a Nintendo me pegou, gurizada. Um dia nós vamos fazer uma live jogando Pokémon e conversando aqui. Não, acho que é o vídeo do jogo de caminhão que ele acelera infinitamente. Eu não lembro desse vídeo. Vitória, tu já trabalhou com o Ronaldo? Ih, o diretor dele era no mínimo bizarro. A VGN foi responsável pela cultura do Rage falar de qualquer com raiva pra chamar a atenção. Então, era muito original quando ele fez isso. E daí teve uma leva inteira de muitos youtubers que foram progressivamente evoluindo e desevoluindo o estilo. Até que virou um negócio que era tipo assim: esse personagem aqui não parece que ele tem uma espada na mão. O que esses desenvolvedores estavam pensando? Isso é muito idiota. E o vídeo inteiro é isso. Tem o gênero de cinema também, né? Que não foi. Acho que não foi ele que fez. Mas que é aquele do canal Cinema Sins, né? Que é só tipo assim: esse frame aqui do filme não faz sentido. Número 2. Esse outro frame não faz sentido. Número 3. Esse personagem falou isso de um jeito estranho. Número 4. O Enzo ali, chegou só o Enzo, mas ele disse: joga na cloud. Eu jogava no fliperama. É isso aí. Você é um Enzo diferente. Você é um Enzo raiz. Review do Crazy Castle do Angry Video Game Nerd. Nostalgia é foda. Na minha cabeça, os jogos de PlayStation 2 era FHD, widescreen, 60 FPS, não sei porquê. Mas então, Vitor 174. Tem um vídeo muito foda de um canal que é bem bom, inclusive, eu acho. Será que eu tô pensando no cara certo? Eu vou até procurar aqui. Ele tá falando sobre a restauração do Resident Evil 4, o remaster, eu quero dizer, né? Eu tô pensando no Bunny alguma coisa. Deixa eu procurar aqui, é foda quando tu não lembra. Um vídeo de um cara que faz review de jogos que é um coelhinho assim, acho. Tipo, o símbolo dele é um coelhinho assim, não é? Cara, se pá não é esse vídeo. O vídeo que eu tô tentando pensar, que eu não lembro qual é que é assim, tipo, ele tava falando sobre como é muito difícil fazer um remaster. Porque tu não tá só querendo subir a resolução das coisas, tu não tá só querendo, tipo, melhorar os gráficos, aumentar os polígonos, tu tá querendo que quando a pessoa olhe para aquele jogo, ela tenha a sensação que ela teve quando ela jogou aquele jogo há 20 anos atrás, por exemplo. E isso é muito diferente de só melhorar os gráficos, isso é muito diferente de tu só botar, sei lá, deixar o jogo um pouquinho mais rápido. Tu precisa recontextualizar ele pro que existe hoje. Isso é muito foda. E então a nostalgia, tipo, a gente acha, é porque eu era burro quando era criança e tal. Não é isso, tu tava num contexto totalmente diferente, tá ligado? As coisas, elas não são as mesmas coisas. Tava pensando no fenômeno, tu não sabe o que é esse galáctico. Tá, que bom. Aliás, vamos jogar jogos dos estúpidos em Flash. Tem como jogar no arquivo da internet, né? Rui Costa ao vivo no canal do Galo Preto agora, ó. Não deixem de perder. Fãs de Neo Geo por aqui. Deve ter.
Cinema foi o Cinema Sins e Nostalgia Critic, tá? Ah, Nostalgia Critic, isso que eu tava tentando pensar. Te entendo bem, mano, às vezes pega um jogo velho pra ficar, como que controla depois dessa câmera? Então, mas é isso, pessoal. Era diferente jogar videogame num mundo diferente. Spectra disse, jogava com meu irmão no Super Nintendo Classic Edition, na época em que eu nem percebia se desconectasse meu controle, bicho, não tenho ideia de onde foi parar, mas sumiu depois que a fonte queimou. Desconectar o controle é clássico. Tu é o Enzo primordial, tá? Você acha que no futuro os jogos vão perder a identidade e virar uma grande IA que demanda do jogador? IA, a demanda do jogador, quer dizer... Cara, eu quero acreditar que não, mas a indústria quer que vire um negócio assim. Um bom canal sobre história de jogos é o Bruno Hatak, melhorou bastante depois que ele largou o vício em VR e metaverso. Eu já vi alguns vídeos do Bruno Hatak, eu não sabia que ele era sobre jogos. O Mano Diniz, eu acho que talvez esteja um pouco lá atrás, ele diz Clique Jogos, mas é isso aí. Será que tem como acessar o Clique Jogos ainda? Júnior Souza Júnior. Falando em jogos Flash, quem lembra do jogo mais difícil do mundo? Bom demais. O quiz mais difícil do mundo? Eu lembro que ele era em inglês e daí eu já não entendia inglês direito e as respostas elas são tipo muita piadinha assim, mas eu tentava ganhar. E aí a primordial, o gênio Akinator. Akinator citado pela segunda vez, chat. Segunda vez que nós citamos Akinator. Matheus Novo disse, eu lembro que tinha um jogo de jumpscare que era parecido com o jogo mais difícil do mundo, mas quando tu vencia aparecia a mina do exorcista na tela junto com... Tá, eu lembro o que é isso, Matheus Novo. Era um que era um labirinto, né? Tu ficava assim, pá, o labirinto, não sei o que, daí vinha um susto. Isso aí é muito internet raiz.